Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje é quinta-feira e a gente vai ter aula de matemática e de geografia, tá? Vamos começar por geografia? Então, abre o teu livro lá na página 85. Nós vamos continuar a nossa conversa sobre os meios de comunicação, tá? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como a comunicação ela pode acontecer de maneira rápida, né? Mas assim, tia, como? A comunicação, quando ela acontece de forma presencial, ela acontece em tempo real, né? Assim que a gente fala, quem tá ouvindo, né? A pessoa com quem a gente tá falando ouve, processa aquilo tudo que a gente falou e responde em questões aí de segundos, tá? Mas, quando a gente tá numa comunicação à distância, essa comunicação ela pode ser rápida. Hoje em dia ela é muito rápida, ela é quase em tempo real, se nós formos pensar que as duas pessoas estarão utilizando o mesmo aplicativo ao mesmo tempo, tá? Como assim, tia? Então, bora lá. A internet, por exemplo, Facebook, WhatsApp, Instagram, são aplicativos que eles têm bate-papo, né? O chat lá, né? O Instagram tem o direct e o Facebook tem o chat, né? E esses três aplicativos, gente, se as duas pessoas estiverem online, essa comunicação, ela é em tempo real. A gente fala e assim que a pessoa recebe a mensagem, que é questão de segundos, né? Se ela tiver com acesso à internet e estiver utilizando o aplicativo na hora, ela responde na mesma hora, né? Duas pessoas em lugares diferentes, lugares distantes, podem conversar em tempo real pelo celular ou pela internet, tá? Então, gente, a comunicação hoje, ela mesmo que a distância, ela é muito rápida. Mas nem sempre foi assim, porque nem sempre a gente teve celular, nem sempre a gente teve internet. A internet e os computadores começaram a ser populares, tá? Ou seja, populares para as camadas mais pobres, tá? Em torno aí de 2000, entre 2000 e 2010, tá? Mas quando o computador e a internet chegaram aqui, assim, explodiu, foi na década de 1990. E nem era todo mundo que tinha computador, gente. Era um artigo muito caro. E internet nem se fala. Era uma internet de escada. Era uma internet que não é rápida como a internet que a gente tem hoje, tá? Então, mesmo que os computadores tenham sido criados e a internet, nem todo mundo tinha acesso a isso, tá? Então, com o passar dos anos é que ficou democratizado, ou seja, todas as pessoas de diversas classes sociais puderam ter acesso a isso, tá? Então, nem sempre a gente teve celular, nem sempre a gente teve internet, nem sempre a gente teve computadores, tá? E como é que acontecia essa comunicação? Essa comunicação acontecia por cartas ou telegrama, tá? Mas primeiro vieram aí as cartas. E, gente, demorava, dependendo de onde a pessoa morava, demorava para receber a carta, tá? Por quê? Né? A gente escrevia a carta bonitinho, dobrava o papel, colocava no envelope, colocava o destinatário, que é para onde a carta estava indo, o nome da pessoa que ia receber, né? O CEP, o endereço, com o nome da cidade, o nome do bairro, o nome da cidade e o nome do estado e do país, tá? E colocava também o nome do remetente, que é quem estava escrevendo essa carta. E aí mandava para os correios, tá? E chegando nos correios, pagava-se e esperava-se essa carta chegar lá para onde a gente tinha mandado, tá? E dependendo do lugar, demorava muito. Se fosse
Um país, gente, um país distante, imagina só, coisas de meses, porque até então não tinha esse envio de carga por aviões, né? Então geralmente era por terra, por navio, tá? E aí demorava muito tempo. Depois, lá pela década de 1950, começaram aí os telegramas, eu acho que um pouquinho antes. Começaram os telegramas. E os telegramas, gente, era como se fosse um bilhete, tá? Que a gente enviava também, era como se fosse um primo da carta. Mas o telegrama se pagava por palavras. Então, só se ia no telegrama realmente o que era necessário, tá? Porque senão ficava algo caro e não era todo mundo que tinha dinheiro, tá? Então, com a chegada do telefone, da internet, essa comunicação ficou muito mais rápida, né? Primeiro veio o telefone e a gente podia ligar, né? Veio aí o telefone fixo, depois o telefone celular e a gente podia ligar para outras pessoas em outros lugares e acontecia em tempo real. Depois começou aí mandar mensagens, SMS, tá? Mensagem de texto. E depois, gente, foram surgindo esses aplicativos, né? Foi surgindo aí o MSN, surgiu o Orkut, que é aí um primo distante do Facebook. Depois veio o Facebook, depois veio o Instagram, depois veio o WhatsApp, tá? E a comunicação ficou, de fato, muito, muito, muito mais rápida. E com a internet, além dos bate-papos desses aplicativos, a gente tem uma outra forma de mandar mensagem, que é o e-mail, tá? É uma forma rápida, mas nem sempre a gente recebe a resposta na hora, tá? Às vezes demora um pouquinho para receber essa resposta, porque a pessoa pode não ver aquele e-mail naquele momento que ela recebeu, ela pode ver depois, tá? Mas também se ela ver ali na hora, provavelmente ela vai responder na hora, tá? E o e-mail, gente, e-mail é uma palavra em inglês que quer dizer correio eletrônico, tá? Então, cada pessoa tem aí um endereço de e-mail. O endereço de e-mail, gente, é como se fosse um aplicativo de mensagens na internet, tá? No e-mail a gente consegue mandar arquivos, só que existe um limite, tá? A gente consegue mandar arquivos, textos, fotos, vídeos, e aí a gente fica nessa troca de mensagens. Geralmente o e-mail ele é usado mais para empresas, universidades, tá? É um meio de comunicação mais formal, tá certo? Cada pessoa tem um endereço de e-mail, tá? Então eu tenho um endereço de e-mail, provavelmente os pais de vocês têm um endereço de e-mail, porque hoje em dia pelo celular a gente precisa, para logar, para ter certos aplicativos, a gente precisa de um endereço de e-mail, tá? O celular, nas próprias configurações dele, pede um endereço de e-mail. Então, praticamente todo adulto tem um endereço de e-mail. E quando a gente vai enviar um e-mail, a gente precisa do endereço certinho da pessoa, porque senão o endereço vai para a pessoa errada ou o e-mail volta para a gente, tá? Porque o endereço está errado. Então, gente, o e-mail, ele é muito utilizado hoje em dia na área assim, formal. Não é um aplicativo para conversas instantâneas, tá? É mais para troca aí de arquivos, de documentos, tá certo? Vamos para a aula de matemática. Hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre tabelas e gráficos, tá? Lá na página 169 do livro de vocês, eu quero que vocês observem aí essas imagens, tá? A professora, ela fez um levantamento sobre quais e quantos animais de estimação cada aluno da sala tem. Depois ela organizou as quantidades em uma tabela, né? Nessa tabela aqui, ó.
E aí a gente tem na primeira fileira os animais e na segunda fileira a quantidade, tá? E aí é o cachorro, 24, gato, 10, peixe, 5, coelho, 2, passarinho, 4 e tartaruga, 1. E depois ela quis transformar essas informações em um gráfico, tá? Ela construiu um gráfico de colunas, tá? O gráfico de colunas, gente, precisa sempre ter um nome. Nesse caso aqui, o nome é animais de estimação. Por que precisa ter um nome, tia? Porque é sobre o que eu estou... É sobre as informações que eu estou passando. Eu estou passando informações sobre qual assunto. Se a pessoa vê um gráfico e não tiver... Perdão. Se a pessoa ver um gráfico e não tiver um nome, ela não vai saber sobre qual assunto são aquelas informações. Então, por isso é importante que o gráfico tenha um nome, tá? E o gráfico, gente, ele tem 2 eixos, o eixo vertical e o eixo horizontal. O eixo horizontal é aquele que fica deitado, tá? E o eixo vertical é o que fica em pé, tá certo? O gráfico ele é composto como se fosse um ângulo de 90 graus. Uma linha em pé e uma linha deitada. Uma linha horizontal e uma linha vertical, tá? Nesse gráfico aqui, ó, a parte horizontal, que é essa deitada aqui, ela tá falando sobre o quê? A gente vê aqui, ó, na pontinha da seta. A parte horizontal é sobre o tipo de animal. Qual o tipo de animal? E a parte vertical, aqui, ó, é sobre o número de animais, tá? Então, gente, as linhas do gráfico, percebam que aqui, ó, tem várias linhas, tá vendo? Elas precisam ter o mesmo tamanho, tá? Aí, olha só. Qual é o animal que mais os alunos possuem? Aí a gente vai olhar aquela coluna que é a maior, ela está representando o animal que é mais comum, que é um cachorro. E aí a gente pode olhar aqui do lado qual é a quantidade. 24, tá? Em segundo lugar vem o gato. Qual é a quantidade, ó? A gente olha aqui do lado, ó, tá vendo? Ó, gato. Aqui, ó, 10, tá? Aqui, peixe. 5. E assim vai indo, tá, gente? Então, recapitulando, nos gráficos de tabela, a gente não pode esquecer do nome, do título, né? Sobre o que são aquelas informações. E a gente não pode esquecer da identificação dos eixos. O eixo horizontal é sobre o que está no eixo horizontal, tá? Nesse caso aqui desse gráfico, no eixo horizontal é o tipo de animal e no eixo vertical é a quantidade de animais, o número de animais, tá? Então, meus amores, a atividade é lá na página 170, tá? O primeiro quesito, vocês vão olhar aí esses animais e vocês vão contar os animais e completar a tabela. A gente tem na primeira coluna aí os animais, coruja, leão, formiga e assim vai. Vocês vão contar quantos animais tem de cada espécie. Então, tenho tantas corujas, coloca lá o númerozinho do lado da coruja, tá? E depois, lá na letra B, vocês vão construir agora, com base nas quantidades dos animais que vocês contaram, vocês vão construir aí o gráfico de colunas, vocês vão completar, tá? Então, aqui, ó, quantas corujas nós temos? 4 corujas, tá? Aqui nessa imagem. Aqui ele já tá completo. Eu tenho 4 corujas. A gente vai pintar quantos quadradinhos? 4 quadradinhos. Ah, eu tenho quantos leões? 2 leões. A gente pinta quantos quadradinhos? 2 quadradinhos, ó. Porque aqui desse lado a gente tem todos os números que indicam as quantidades. Então, se eu tenho 2 leões, eu vou pintar 2 quadradinhos, porque vai ficar batendo aqui no número 2. E assim vocês vão fazer com
todos os animais, tá certo? O segundo, gente, não é para fazer, tá? Porque é uma pesquisa para fazer com os colegas. Então, vocês não vão fazer esse segundo quesito. E já vou passar aí para a página 173, tá? Na página 173, vocês vão... Diz assim, ó, a escola de Lucas mudará a cor do uniforme. Para escolher a nova cor, foi feita uma pesquisa com os alunos do segundo, do terceiro e do quarto ano. Cada aluno escolheu apenas uma cor. E aí nós temos aqui, ó, a tabela do resultado, tá? Então, as cores azul, amarelo, preto e verde, né? O segundo ano, quantos alunos escolheram a cor azul? 12. Quantos alunos escolheram a cor verde? 8. Quantos escolheram a cor preta? 4. E quantos escolheram a cor verde? 20. E abaixo também tem a quantidade de alunos que escolheu cada cor do terceiro ano e do quarto ano. Qual foi a cor mais votada? Como é que vocês vão descobrir? Vocês vão somar. A cor azul teve quantos votos? A cor amarela tiveram quantos votos? E aí vocês vão somar, vão fazer as continhas nesse espaço e vão descobrir qual a cor que foi mais votada, tá, meus amores? Eu espero que vocês tenham entendido. Beijos e até a próxima aula. Tchau!